Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje na liturgia a festa dos apóstolos Simão e Judas Tadeu. Não confundamos esse Judas Tadeu com Judas Iscariotes. Para ser claro quem são esses dois, nós vamos diretamente ao Evangelho e depois voltaremos à primeira leitura de hoje. No Evangelho de Lucas, se diz assim que Jesus subiu a montanha para rezar. Lucas é um evangelista que se interessa muito por isso, por Jesus orante. E também, antes da escolha dos seus apóstolos, Jesus está na montanha rezando. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. O número na palavra de Deus é simbólico. Então, quando se fala de 12, se recorda que os 12 patriarcas e, como consequência dos 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Então, os 12 apóstolos são o novo Israel, que já não é mais um Israel que é somente um povo escolhido, mas um povo que é composto de muitos outros povos da terra. Então, que o novo Israel é fundado sobre esse fundamento, que são os 12 apóstolos. Desses 12 nós já falamos diversas vezes, porque temos a oportunidade a cada vez que tem na liturgia uma festa de um dos apóstolos. E como são 12 festas por ano, então nós temos a diversa possibilidade de refletir. Mas no Evangelho ele fala assim: este elenco dos apóstolos, com pequena variação, ele aparece em nos evangelhos todos. E aparece sempre Simão Pedro como primeiro e Judas Iscariotes como último. O Simão Pedro como primeiro para mostrar que ele é escolhido por Jesus para ser o chefe dos apóstolos. E Judas Iscariotes como último é a situação óbvia daquele que foi o traidor do Senhor. Contudo, o evangelista coloca assim que Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Então esse Zelota é porque tinha uma seita judaica no meio do povo de Israel, dos Zelotas, e provavelmente e claramente ele era dessa seita dos Zelotas, e passa então por uma experiência e se torna o discípulo, o apóstolo de Jesus. Ora, logo depois se fala assim, que tem também um Judas, filho de Tiago. É esse Judas que nós celebramos hoje. Mas Jesus, então, primeiro reza, Jesus no Evangelho de Lucas, ele reza nos grandes momentos da vida da igreja. E ele está em oração e logo depois escolhe os seus apóstolos. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Então, veja que no Evangelho de Mateus, muitas vezes Jesus está na montanha, da onde profere um discurso longo. Então, Jesus é apresentado como o novo Moisés que vai na montanha para refazer, para dar fundamento de uma nova e eterna aliança. Já no Evangelho de Lucas, que é o evangelho escrito por um que provém do paganismo para os pagãos, ele coloca muitas vezes Jesus na planície. Jesus que está na montanha, o lugar por excelência de encontro com Deus, mas depois ele vai se encontrar com a multidão na planície. Então, que é uma mostra da misericórdia de Deus que vem ao encontro daquele que está não na montanha, mas que está numa situação de planície, de sofrimento. E é ali aonde Jesus desce para estar com os seus discípulos também. E naquela ocasião vieram para ouvir Jesus e serem curados de muitas doenças uma multidão. E a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Os apóstolos, eles são enviados a partir desse momento para ser a presença de Jesus. Quando nós estamos celebrando esta festa no mês missionário, vale uma recordação. De certo que os sucessores dos apóstolos na igreja são os bispos. Cada bispo é sucessor de um apóstolo. Então, nós
todos não somos sucessores dos apóstolos, mas nós todos recebemos a mesma missão de anunciar o evangelho. O mês missionário nos recorda isso a todos, que todos nós somos missionários. E não que é um privilégio ser um missionário, mas que é uma consequência do batismo. Então, cada um de algum modo deve colaborar com a obra de evangelização. O mês missionário nos coloca diante dessa pergunta. Eu, você, nós cremos porque alguém nos anunciou o evangelho. E para quantas pessoas você anunciou o evangelho? Quantos filhos espirituais que nasceram da tua pregação, do teu testemunho? Então, isso não é um opcional na nossa vida, que podemos ser ou não ser. O anunciar o evangelho é um dever de todos e que nasce daquela sensação de que encontrei algo tão grande que não posso reter isso para mim só. Então, a festa dos dois apóstolos que nós hoje temos, São Simão e São Judas, ela nos recorda isso. E de fato, a primeira leitura de hoje vai dizer assim: já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Ora, o povo de Israel tinha aqueles que eram membros do povo de Israel e tinham aqueles que não eram de fato membros. Os estrangeiros não eram e tinha toda a separação. O templo de Jerusalém era cheio de separações. Então, um estrangeiro nunca era de fato um pertencente ao povo de Israel. Então, o evangelista, ele já nos coloca hoje no evangelho que nós escutamos, que Jesus escolhe os seus apóstolos e está com uma grande multidão, mas também a primeira leitura vai nos recordar assim: todos nós não somos mais estrangeiros nem imigrantes. Muitas vezes no Novo Testamento se vai recordar isso, que a comunidade cristã ela é unida pelo fato de crer no mesmo Senhor. E que Ele é Senhor de todos, sem distinção de nacionalidade. E que todos nós somos concidadãos, somos todos concidadãos. Por isso já não sois estrangeiros nem imigrantes, não sois mais daqueles que estão fora do povo de Deus, fora de Israel, mas somos concidadãos dos santos. Veja que belo, meus irmãos, pensar que nós somos irmãos, somos da mesma nacionalidade de São Judas, São Simão, que celebramos hoje, de São Pedro, de São Paulo, de Maria, de Santa Maria Madalena, de São Francisco, de Santo Antônio, do Frei Galvão, para falar dos nossos brasileiros, da irmã Paulina, da irmã Dulce, que todos nós pertencemos ao mesmo povo. Isso em função do nosso batismo, da fé que nós recebemos pelo sacramento do batismo. Então, o apóstolo Paulo continua: sois da família de Deus. Veja que belo, sois da família de Deus. O próprio Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra, a palavra do meu Pai, e coloca em prática, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Então nós somos da família de Deus, somos pertencentes a essa grande família do nosso Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra angular. Então nós temos este Jesus, a pedra principal, que é o fundamento deste edifício, que tem nos apóstolos o fundamento e que eles são colunas da igreja e que nós somos inseridos neste edifício. Nós somos membros, pedras desse edifício e membros do corpo de Cristo. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nessa construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. É grande a vocação que nós recebemos. A vocação que, de algum modo, nos iguala a tantos santos que nos precederam. Que as graças que nós recebemos são as graças que eles receberam. Essa graça produziu fruto na vida deles. Eles responderam. A nós que temos também a possibilidade até de conhecer mais a doutrina, porque com o passar do tempo, já falamos algumas vezes, a igreja vai sempre mais entendendo pela obra do Espírito Santo a revelação. Então nós temos conclusões do nosso caminho de fé, temos conhecimento que muitos que nos precederam na fé não tiveram. Então nós temos mais conhecimento, recebemos a mesma graça deles, então cabe a nós responder com um empenho, com uma santidade de vida. Que os apóstolos como fundamento nos sejam intercessores e modelo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.